Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma live aqui. Estou guardando o professor Mazzaropi para nós iniciarmos a nossa live. Já entrou aqui agora, fazendo a conexão. Estou aguardando aqui para a gente poder dar início. Boa noite, José. Tudo bem, querido? Boa noite, Mazzaropi. Tudo bem? Tudo, meu querido. É um prazer, primeiro, agradecer a você, né, por ter aceitado aí o nosso convite aqui da BTG, para que nós possamos bater um papo aí, você falar sobre sua carreira, sobre futebol. É um prazer muito grande e muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Eu é que agradeço essa oportunidade, esse convite de vocês. Para mim é um prazer estar participando com vocês aí, de poder também estar aí deixando aqui o meu respeito, a minha admiração por toda a classe brasileira do nosso país, onde eu tenho aí grandes amigos aí, né? Você, o Marquinhos, o Jair Bragança, meu grande amigo, irmão, né? O Washington, o Guto, enfim, né? Todos, né? Professor Jair já entrou aqui, já está aqui assistindo a gente, já botou. Isso é uma figura. Já botou um joinha aqui, está acompanhando. Um grande abraço a todos aí. Tá bom. Mazzaropi, vamos lá. Para a gente dar início, né, a esse nosso bate-papo aqui, a gente poder conversar, falar sobre futebol, goleiro, coisa que a gente gosta muito, né? Você foi um grande goleiro, um goleiro que fez história no futebol brasileiro, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, como é que você começou. Conta pra gente um pouquinho dessa sua história, por favor. Eu sei, eu saí de Além Paraíba, Minas Gerais, que é uma cidade que faz divisa com o Rio de Janeiro ali, aos 16 anos, e fui tentar a oportunidade no Vasco da Gama. E quando cheguei ao Rio, confesso a você que, como eu era muito apegado à família, e principalmente à minha mãe, eu cheguei a falar para o meu pai que eu não iria lá no Vasco fazer aquele período de teste. Porque eu já estava sentindo saudade, apesar da minha cidade ser próxima ao Rio de Janeiro, 140 quilômetros do Rio de Janeiro, eu já estava com saudade da minha mãe. Mas aí eu fui convencido pelo meu pai e acabei indo ao Vasco da Gama. Peguei junto com o Roberto Dinamite lá no Vasco para fazer teste. Grande amigo, né? E essa figura, esse ícone do futebol brasileiro e um maior ídolo da história do Vasco, né? E eu tive o prazer de jogar durante 15 anos com ele, né? E ali eu fiz o teste aí no período, no mês de janeiro, isso lá nos anos de 70, dia 6 de janeiro de 70, foi quando eu cheguei no Vasco da Gama. E o apelido também surgiu no dia 6 de janeiro, quando eu pisei no Vasco da Gama, o Caju, que era um jogador que tinha no juvenil do Vasco na época. Chegou o Jeca, o Mazzaropi e tal, e acabou ficando o Mazzaropi. E aí eu fiz durante o mês de janeiro, aquele período de teste, e faltava uma semana, eu trabalhava e estudava no Senai, que era uma escola profissionalizante para filhos de ferroviário, meu pai era ferroviário. E aí faltava uma semana para terminar as férias, eu cheguei para o treinador, o Célio de Souza, e disse para ele, eu quero agradecer o senhor, mas eu estou voltando para Além Paraíba, porque eu quero aproveitar essa última semana minha lá com os amigos lá do bairro, da rua, né? Sim. E no início do mês de fevereiro eu retorno à escola. Não, você vai, mas volta. Eu falei, mas como assim? Não, você foi aprovado. Eu falei, mas só tem 13 goleiros aí, só aprovou a mim. Ele falou, você foi o único aprovado. Aí ele chamou meu pai e conversou com meu pai e falou, ele vai, mas volta. Você peça a demissão dele do Senai, da escola, traga também a transferência dele da escola, porque eu estava fazendo ginasial na época, né? E
porque ele foi aprovado e vai ficar conosco aqui. Mas eu não, na verdade, eu não queria, porque eu sentia muita falta da minha mãe. E como o Sérgio de Souza e o seu Carlos de Souza, que era irmão dele, o Carlos era o coordenador, o Sérgio o treinador, eles também eram de Além Paraíba, e era amigo do meu pai da rede ferroviária. Ah, E o Vasco, na época, eles precisavam de uma pessoa para tomar conta do alojamento. E aí eles perguntaram para o meu pai se meu pai não queria, porque meu pai estava aposentado. O meu pai acabou aceitando para que eu ficasse lá, ficasse no porque aí eu clube. teria alguém perto de mim para poder eu ficar mais tranquilo. E acabou acontecendo. Mas confesso que eu sofri muito na mão dele, do seu Célio, porque ele me prejudicou muito e, na época lá. E aí eu tive uma passagem em 70, faltando 7 rodadas para terminar o campeonato carioca de juvenil. Ele me colocou no time e nessas 7 rodadas eu fui escolhido a revelação do campeonato. E aí o Fluminense e o Botafogo teve interesse em mim na época. Hum, E no ano seguinte ele continuou, eu peguei o início do ano como titular, aí depois ele me tirou. Na semana que antecedia o início da competição, nós fazíamos uns jogos amistosos lá no campo do Botafogo, em General Severiano, na preliminar do Vasco, e o Vasco estava fazendo uns amistosos contra os clubes portugueses. E nós fazíamos a preliminar como fase de preparação também. E no último amistoso nosso, eu saí de São Januário, treinei a semana toda como titular, saí de São Januário escalado. Quando eu cheguei em General Severiano, eu fui me fardar, e aí ele chegou para mim e falou assim, ó, tira essa camisa e pega de reserva. Eu, tá bem, tirei, entreguei para o Brasília e fiquei com a de reserva. E começou. E aí eu me senti um pouco abalado, desgostoso, e resolvi pedir minha carta de liberação no Vasco. E aí eu cheguei para o diretor, que era o seu Martins, e disse para ele, seu Martins, eu queria pedir para o senhor a minha carta de liberação, porque eu não quero ficar mais. Ele falou, mas eu não posso fazer isso. Eu falei, mas por que o senhor não pode fazer isso? Eu não posso fazer porque aqui dentro do Vasco da Gama nós temos você como um atleta exemplo. sim. E se eu te liberar, o presidente vai me cobrar isso. Mas o senhor está vendo o que está acontecendo comigo aí? Não, nós estamos acompanhando, sabemos, mas te peço que você tenha paciência. Eu falei, não, mas eu gostaria de sair. Eu quero ir embora, não quero mais. Com muito custo eu consegui convencer ele, a me dar a liberação. O Ah, nosso alojamento era lá dentro de São Januário mesmo, ali embaixo da arquibancada, ali, arquibancada, né? do lado que fica as cabines de rádio, do lado Sim. contrário à social. E eu saí da sala dele com a carta e fiquei sentado ali na porta do alojamento ali, que dava para que antigamente tinha pista, depois vinha o alambrado, não é como é hoje, né? Ah, Tiraram o alambrado, ficou a área toda livre. Aí eu estava sentado ali, o meu pai chegou e falou assim, o que houve? Eu falei assim, pai, vou dizer para o senhor que eu me arrependi de ter pedido a minha carta. Aí ele virou para mim e falou assim, mas por quê? Porque eu vou estar fazendo justamente o que o treinador quer. Eu vou voltar lá, vou rasgar a carta e vou vencer aqui dentro. E foi o que eu fiz, gente. Aí voltei lá e disse, seu Martins, me arrependi, estou aqui ó, rasgando a carta, vou continuar aqui e vou vencer aqui dentro. E eu sempre gostei muito de trabalhar, sabe? Eu sempre me dediquei muito.
Nunca questionei treinador para me escalar ou deixar de me escalar, ou porque me convocou, me deixou de me convocar. Eu sempre fiz o meu trabalho e busquei meu espaço dentro de campo, com o trabalho. Correto. Até porque eu sempre respeitei e respeito até hoje a posição de treinador. Porque ele é que tem o único direito que ele tem de escalar, de colocar e tirar quem ele bem entender. É o único direito que ele tem. Né? Na Verdade. verdade é essa, porque quando as coisas não vai bem, a cabeça que rola é a dele. A primeira a Né? rolar é a dele, isso aí. Justamente. Então, eu sempre entendi que esse é o direito do treinador e que a minha obrigação era convencê-lo dentro do trabalho, no campo, com o meu trabalho, de buscar o meu espaço com o meu trabalho. E aí assim foi. Ele depois saiu, aí veio o Alfredo Abraão, e no primeiro treinamento que o Alfredo Abraão foi fazer, para ele conhecer o grupo e tudo, ele perguntou para o massagista quem é o goleiro titular. É aquele ali. Falou, não, comigo vai ser aquele lá. E aí, depois do treino, ele me chamou. Perguntou para mim o que eu queria no futebol. E isso ficou gravado para mim. O que eu queria do futebol e o que eu pensava do futebol. Eu disse para ele, eu quero vencer e quero chegar a ser profissional no Vasco da Gama. Ele falou, é isso que você quer? É. Então, trabalha porque eu vou te ajudar. Mas eu sempre não precisava mandar eu treinar. Eu já Uma coisa ia. que você gostava e já Naquela fazia. época, era muito difícil, você não tinha a figura do treinador de goleiro. Sim, Nós verdade. treinávamos nós mesmos. Era um Né? goleiro Eu treinando o acabei outro, me né? profissionalizando. Dia 2 de fevereiro de 1974, eu assinei meu primeiro contrato profissional com o Vasco da Gama. E eu sou da época que eles diziam que goleiro só estava pronto com 28, 30 anos. Né? É. E prata da casa não tinha o valor que tem hoje. Eu meio que quebrei esse tabu aí, porque eu com 22 anos me efetivei como titular no Vasco da Gama, num lugar de um dos maiores mitos da história do Vasco de goleiro, que foi o Andrada. Deus o tenha, né? E eu agradeço muito a ele também, porque eu tive o privilégio de ser treinado por ele, porque ele disse para o Mário Travalini, Mazzaropi é o único goleiro aqui que eu faço questão de treinar ele, porque o dia que eu sair, você pode colocar ele para jogar. E foi o que aconteceu. E uma grande responsabilidade ter que substituir o grande Andrada, né? É verdade. Mas é aquele negócio, você tem que ter, você ter a consciência de que você está ali para prestar o seu serviço, que você não está ali para querer substituir nem ser mais do que ninguém. É para você fazer o seu trabalho. Eu não podia ficar com o pensamento de que eu estava ali para substituir o Andrada, porque aí eu não ia conseguir jogar. Eu sabia da responsabilidade que tinha, mas eu tinha que buscar esse equilíbrio, esse entendimento de que eu precisava pensar no Vasco dali para frente, que começava comigo, para me poder ter a tranquilidade de fazer o meu trabalho. Porque eu fiquei 1 ano e meio treinando com o Coronel, que era um que foi lateral esquerdo do Vasco, né? Foi da seleção e tudo. Eu fiquei treinando com o Coronel atrás da goleira. Eu não participava de coletivo, eu não participava dos trabalhos técnicos, táticos, ficava treinando só lá atrás com ele. E saí dali para jogar. Um dia o Mário Travalini chegou e falou assim, tu está pronto? Eu falei, estou. Então você vai jogar. E eu fui jogar contra o Grêmio. Primeiro jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 75. Contra o Grêmio em São Januário, nós ganhamos de 2-1. Eu fui escolhido o melhor jogador da rodada. E dali eu disputei toda a primeira fase, fui escolhido a revelação do campeonato.
Aí, no final do ano, eles venderam o Andrada para o Vitória da Bahia, e aí veio o Paulo Emílio como treinador e me efetivou como titular. E ali eu comecei a minha carreira, no Vasco da Gama. E naquele ano de 76, nós fomos para a final da Taça Guanabara, eu tive a felicidade de pegar o pênalti do Zico na final, dele e do falecido Geraldo, e nós fomos campeões da Taça Guanabara. E aí começou a marcar a minha carreira. E no ano seguinte você já teve um recorde mundial, né? Que até hoje... Junto, né? Jair Bragança também fazia parte disso. Fazia parte também, grande Jair? E foi importante também, né? Porque eu tenho esse recorde comigo, José, há 42 anos. Esse recorde é meu. Eu tive em 2006 na Alemanha para receber o troféu por esse recorde. Né? E eu vou dizer assim para você, em 78, era CBD na época, não era nem CBF, era CBD. Eu estava entre os 3 goleiros que ia para a Copa do Mundo da Argentina em 78. E a CBD já havia comunicado ao Vasco que os 2 jogadores do Vasco convocados para a Copa do Mundo eram eu e Roberto Dinamite. E eu fui cortado porque eu não quis trocar o nome. Caramba! Ele não queria Mazzaropi. E eu falei, não, eu não vou trocar nome. Não vou trocar nome porque nome não joga futebol. Claro, verdade. Então eu vou ficar como Mazzaropi. Sim. Iniciei minha carreira com esse nome. E não me arrependo. Claro, eu gostaria imensamente de servir a seleção do meu país. Mas isso não me abalou. A partir daquele momento, eu nunca mais me preocupei com seleção brasileira. As pessoas me perguntavam, se eu tiver que ser, eu vou ser. Senão, também não estou preocupado. E tive uma carreira vitoriosa, porque eu joguei profissionalmente 19 anos. Ganhei 18 títulos. Tem todos os títulos que você possa imaginar. Isso, títulos oficiais, né? Certo. É o patamar mais alto da carreira. Então, não tem por que eu também ter mágoa, ter rancor. Pelo contrário, eu agradeço todos os dias por tudo isso. E tem esse recorde que agrega a minha história como profissional, como atleta, que está comigo há 42 anos. Quer dizer, e confesso... Naquela época, ficar de 20 jogos sem sofrer gols consecutivos é uma coisa, é um marco que... Bem significativo e muito difícil de ser batido, né? Eu acho que... Rapaz, eu até torço que alguém bata, sabe? Porque eu confesso para você, eu fiz sempre do futebol, já sei, a minha profissão, quer dizer, o meu sustento e da minha família. Até porque naquela época não se ganhava dinheiro no futebol, né? Naquela época eu costumo dizer que a gente ganhava muitos títulos, mas não ganhava dinheiro, né? Hoje é diferente, né? Hoje você ganha muito dinheiro e títulos são poucos, né? Verdade. Isso aí a nossa seleção, que há quanto tempo não ganha mais nada, né? É isso aí. Porque as coisas mudaram. Quer dizer, eu acho que o futebol evoluiu no sentido da infraestrutura, né? De material, de equipamento, na parte física, né? Mas evoluiu na parte técnica, porque o Brasil deixou de lado aquilo que é a sua essência, quer dizer, a sua raiz. Né? Acho que a gente, para voltar a ter as vitórias novamente, eu acho que nós temos que repensar novamente, de buscar de novo a nossa raiz, a nossa característica, que é o do futebol, como diz na gíria nossa, no nosso meio, o futebol da revelinha, o futebol moleque, o futebol mineiro, com todo respeito, não é demérito nenhum isso que eu estou dizendo, né? Da criatividade, do improviso, você não pode tirar isso, você não pode polir o jogador. Isso aí, você não pode deixar ele robotizado, né? Você não pode tirar a criatividade do drible, do individualismo, que isso o brasileiro tem melhor do que ninguém. Porque é justamente isso que faz a diferença. O Brasil sempre se surpreendeu por causa disso.
Entendeu? Hoje você vê, até nas categorias de base, você trabalhando os garotos só a estilo europeu. Você pode pegar as coisas boas, não estou dizendo que você não deve Não, agregar as concordo. coisas boas, assimilar, mas você, desde que você não fira a sua característica, você tem que encontrar uma maneira de colocar essas coisas dentro do desenvolvimento, desde que não fira a sua característica. Né? Com certeza. Então, eu acho que nós precisamos fazer essa reflexão também. Né? É verdade. E É, assim foi. Aí, pode dizer, e, Felipe. e aí eu queria, né, Mazarop, aí sua carreira brilhante, depois vários títulos, e aí você está com a camisa aí do Grande Grêmio, que você acabou sendo campeão da Libertadores e campeão do mundo, né? Esse aí, Aqui esse você aí, veja, eu no Grêmio, eu tenho. O meu nome tem um vínculo muito forte com o Grêmio. Porque eu joguei 6 anos e meio no Grêmio, eu ganhei 11 títulos no Grêmio. Só títulos oficiais, né? Que foram sim, 6 campeonatos gaúchos consecutivos, a primeira Copa do Brasil, a primeira Libertadores, o Mundial, a Copa Pan-Americana e o Supercampeonato Brasileiro. Que é a Supercopa Brasil, que o Flamengo ganhou do Atlético agora, no final do ano. A primeira foi do Grêmio, nós ganhamos do Vasco da Gama. Nós ganhamos aqui no Olímpico, empatamos em São Januário. Né? Então, e fora os torneios internacionais que eu participei e conquistei com a camisa do Grêmio. Então, o meu nome tem um vínculo muito grande com o Grêmio. E eu sou muito grato a isso também. Como sou muito grato ao Vasco da Gama. Né? Porque eu costumo dizer que o clube, você não pode crucificar o clube por atos de pessoas. com certeza. O clube fica e Entendeu? as pessoas Quer passam, dizer, né? um dirigente, o Calçada, por exemplo, eu voltei do Grêmio com título de campeão do mundo, ele me deixou 2 meses treinando em horário separado do grupo. E eu era o único jogador do grupo do Vasco da Gama com título de campeão do mundo, treinando em horário separado. Quem me treinava era o Paulo Paixão. Eu não posso crucificar o Vasco da Gama por isso, por uma atitude de uma De pessoa. uma pessoa, E verdade. eu sou muito grato ao Vasco, tenho um carinho muito grande pelo Vasco, pelos torcedores vascaínos, porque foi quem me projetou no futebol e foi quem me deu a oportunidade. Mas a Verdade. minha identificação com o Grêmio é muito forte. O meu nome tem um vínculo muito forte com o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Hoje, quando eu chego no Rio Grande do Sul, eu sou recebido de uma maneira que, às vezes, falta até palavra para a gente poder agradecer esse carinho, esse reconhecimento que o torcedor tem com a nossa pessoa. Quer dizer, eu parei de jogar tem 28 anos. E até hoje, aonde eu chego, eu sou tratado de uma maneira assim que, às vezes, até eu me sinto inibido, porque não parece, mas eu sou meio tímido. Meio não, eu sou tímido. Né? Mas eu não fiz mais do que a minha obrigação como profissional. Né? E Sim, naquela época, você sabe que a dificuldade era muito grande. Nós não verdade. tínhamos, nós não tínhamos treinador de goleiro, nós não tínhamos uma pessoa que ficava preocupado única e exclusivamente em trabalhar você. E o Jair sabe disso, porque lá no Vasco a gente fazia isso. Quem nos treinava era eu e Jair. Nós não treinava o outro. Terminava todo o trabalho e a gente ficava lá trabalhando mais um pouco para fazer um trabalho. E a gente ia se corrigindo quando a gente tinha a oportunidade de ver um videotape, que era difícil também na época. E o Jair até Então você botou ia no aqui, cinema, ou então você ia no cinema para ver o Canal 100 lá. Canal 100, Entendeu? E eu verdade. ficava indignado com os gols e eu ia buscar um tipo de trabalho para fazer Que pudesse fazer sobre a aquela correção. situação. Justamente. O Jair até botou aqui que ele botou assim: mesmo sem treinador de goleiro, o Maza mandava acender os refletores para continuar seus treinamentos. E eu ia no embalo. Não, mas é verdade, nós tínhamos uma relação muito próxima e a gente ficava, era nós que tinha que fazer pela gente, sabe? Porque não tinha. Hoje você pega o goleiro, ele fica lá com o treinador de goleiro, ele tem aquele tempo lá com o treinador dele,
Na nossa época, não. Nós tínhamos que participar do treinamento normal de toda a equipe e, para fazer o trabalho específico, tinha que ser depois. Ah, Eu sempre puxava os goleiros também, né? Porque quanto mais eles cresciam, mais eu ficava também na obrigação de crescer para poder manter, né? Eu sim. nunca me senti acomodado, nunca me senti titular absoluto, não. Eu treinava para me poder manter a minha posição. Eu fazia por onde. E respeitava os meus companheiros também, porque eu sempre chamava os meus companheiros para trabalhar junto comigo, porque eles eram importantes para mim, porque o crescimento deles era o meu crescimento, né? Então a Ah. gente tinha essa. E o Jair, pô, o E Jair foi um parceiro, assim, que. Esse é, é eu, sempre bom, cara. eu tive o privilégio de ser treinado pelo Jair. Jair foi meu treinador de goleiro na seleção brasileira sub-17. Fomos campeões sul-americanos. E continua com a mesma piadinha, né? Mesma coisa, e continua do mesmo Uma jeito. brincadeira de sempre. Do Isso mesmo vai jeito. viver muitos anos, cara, porque isso aí sempre foi E, assim, sempre. e quando eu virei treinador de goleiro, né? Eu fui fazer um estágio e comecei fazendo estágio com o Jair no Vasco da Gama. Então é um Ah, cara que que eu legal. tenho Que uma legal. admiração muito grande, eu tenho uma gratidão muito grande por essa oportunidade que ele me deu, esse pontapé inicial. Mas, É Arope, sempre eu bom. queria te fazer uma pergunta, foi até o Jair que mandou essa pergunta. Quem foi a sua inspiração como goleiro? Para você se tornar goleiro, você teve alguém que você se inspirou? Teve algum goleiro que você tinha como referência? Não era o meu estilo, porque eu era muito mais de posicionamento do que. Eu confesso para você, com todo respeito, eu não gosto de goleiro voador, não. Fique pulando o tempo todo, bem Não, técnico, bem posicionado. eu sou mais de posicionamento, né? E... Mas eu, quando criança, eu me inspirei no Marco Aurélio que jogou no Flamengo. Por causa dos voos que ele dava e tal. Mas depois que eu comecei no Vasco da Gama, eu fui vendo, e com Andrada, esse para mim foi o maior goleiro que eu vi jogar, eu comecei a perceber que o goleiro ele não precisava ficar dando voo, fazendo ponte. Eu falei, qualquer hora a viga quebra e a ponte, ó, vai arruindo, né? É verdade, é isso Sabe que mesmo. para nossa posição, ô José, sabe que para nossa posição, quanto menos quanto mais simples você jogar, Melhor. mais, mais seguro e mais resistente, mais produtivo você vai ser, Isso aí, é né? verdade, concordo. Você que começa a querer saltar muito, pular muito, querer fazer acrobacia, isso às vezes pode trazer um prejuízo para você, né? E eu cobro muito isso dos garotos. É posicionamento. E eu sou Sim. muito específico e detalhista da posição. Acho que assim, ó, você precisa conhecer a posição, porque ela é diferente. Você É. não aprende no livro. Jogar no gol você não aprende no livro. Ela tem várias entrelinhas que você precisa conhecer. Você precisa ter estado ali para você conhecer, É né? os atalhos, né? Os E atalhos que quem teve a experiência de ter jogado consegue saber esses atalhos, né? Exatamente. Você poder passar isso para eles. É o que eu digo, não é que a gente sabe mais do que vocês, é que nós já vivemos isso, já tivemos a experiência de viver tudo isso que vocês estão vivendo agora. E a gente pode te ajudar, auxiliar para que você se desenvolva mais. E você tem que ter, na verdade, José, assim, ó, eu diferencio um pouco o treinador de goleiro para o preparador de goleiro. Nós somos preparadores de goleiro. Nós. Porque você está atento aos detalhes da posição, porque você corrige posicionamento, postura, entrada de bola, o posicionamento da mão, como você tem que entrar, você tem que dividir o peso do seu corpo, você tem que dar o enquadramento, a colocação.
Você tem Sim. que saber quais são. Pô, às vezes eu pergunto para alguns treinadores de goleiro, quais são os 2 pontos básicos do goleiro? Aí eles vêm e dizem para mim, não, as duas balizas. Eu falei, pô, os 2 pontos básicos é o meio do gol e a bola. Você, para estar bem colocado, você tem que estar sempre entre esses 2 pontos. Sim. Você está estando entre esses 2 pontos, você está bem colocado. Aí eles, pô, pego garotos, como eu peguei no início, quando eu cheguei na escola lá do Grêmio. Aí teve um preparador que chegou para mim e falou assim, mas ó, o pessoal lá da coordenação quer saber de mim qual é o momento do goleiro no jogo. Eu falei, você está de brincadeira comigo. O goleiro tem que ter momento no jogo? O momento do goleiro é o jogo. O jogo todo. É o jogo. Né? É Quer claro. dizer, a pessoa que não tem a noção. Né? Verdade. Aí eles começaram a fazer avaliação de garotos de 10, 11 anos, falaram assim, não, o Mazzaropi evoluiu na parte de posicionamento, é nota 10. Eu falei, pô, vai dar nota? Aí você dá 10? Aí ele não tem mais o que aprender. O É. garoto com 10, 11 anos. Não tem esse negócio. Não é nota que vai dar. Nós vamos acompanhar, fazer as avaliações gradativas. Não é que eu vou ficar dando nota. Eu vou dar 10 para ele, o que eu vou tirar dele mais ali? Depois. Ele já é. Já Já está atingiu, pronto. já atingiu o Já tá ápice, pronto. atingiu o limite que ele podia atingir. Verdade. Um garoto com 10, 11 anos, não existe É. isso, né? Não tem como. Né? É. Falei, não, acaba com isso. É assim, eu quero assim agora. Aí eu comecei a moldar o pessoal do jeito que eu gosto. E o meu trabalho todo, ele se resume na parte física, porque é o tipo de trabalho que eu faço. Eu uso muito trabalho de força e velocidade, ação e reação. E aí, na parte técnica, eu corrigir o enquadramento do corpo dele, a entrada na bola, quer dizer, ele tirar o peso da bola, fazer do braço o amortecedor para tirar o peso da bola, né? A posição do cotovelo, né? O enquadramento do corpo em relação ao ângulo da bola, porque jogar no gol é pura geometria, você é fechar ângulo. Sim. Aí você orientava os garotos assim, você tá com o atacante está com a bola lá na meia-lua, aí o goleiro tem que estar lá na linha da pequena área ou quase na marca do pênalti. Eu falei, mas como? Não, mas ele tem que sair para fechar o ângulo. Bom, você tem que saber o momento para sair para fechar o ângulo. Correto. Não é você que está na posição final. Sim. Não, você tem que estar na posição inicial. E você Saber saber o momento que você vai chegar encostar. na posição final. É. E se você já está lá na posição final, você está dando os lados do campo para ele, por lado, está dando a bola por cima. E outra, se você não vai dividir a bola com ele, José, eu vou distanciar dele para quê? Para mim buscar uma igualdade na disputa. Porque a vantagem já é dele que tem a bola dominada, não é minha. E não sou eu que tenho que tomar a iniciativa, é ele que tem a bola. E se eu vou para próximo dele, a velocidade da bola é muito maior do que o meu tempo de reação. Sim. E aí o que acontece? Geralmente você cai para trás. E nem chega na bola. Se eu aumento a distância, mesmo que o percentual seja menor, mas aumenta um pouco a minha chance de defesa. Fazer a defesa. Eu obrigo ele a fazer uma coisa diferente que possa me dar uma condição de igualdade na disputa com ele. Está entendendo? Correto. Então, e a gente vê aí muitos ainda cometendo esse tipo de erros. Mas assim, eu não digo que é falha, é questão de detalhe técnico, Sim. de posicionamento, sabe? Sim. E assim, você não vai deixar de tomar gol, mas se você corrigir esses detalhezinhos, você consegue diminuir o índice de gol sofrido, sabe? E outra, preparar o goleiro não é para aquelas bolas que são defensáveis, não. É para aquelas bolas que o pessoal diz que é impossível. Não, ela é possível. Só que você tem que trabalhar, você tem que se condicionar para isso. Para fazer as defesas mais difíceis. Justamente, na hora que você é chamado, você dá a sua parcela de contribuição para a equipe. Até porque a nossa posição
ela é o ponto de equilíbrio da equipe, né? Sim, Se você tem um goleiro que você confia, que te dá segurança, que te dá tranquilidade, você tem uma equipe tranquila. é. Mas se O você não espelho da equipe. confia, justamente, se você não confia, já gera uma certa insegurança na equipe, né? E até os adversários, né, quando sabem que tem um goleiro que é respeitado, até para chutar, eles pensam, não chuta tão de fora, já tenta fazer o gol mais próximo, porque ele sabe que tem um goleiro ali que é difícil dele tomar um gol, né? Não vai ser qualquer Aqui, ó, bola. se você é espalhafatoso, se você, né, os caras, ó, uma hora ele vai fazer uma bobagem aí, É, né? é isso Não, mesmo. quanto menos você aparecer, quanto mais simples você for na sua defesa, na sua intervenção, mais eficiente você vai se tornar. É o que eu digo para os garotos. Falei, ó, se você passar despercebido, Tá ótimo. vai passar despercebido para ti, mas para os outros não. Sim. Você vai ser eficiente no jogo, Não. entendeu? É É isso. muito. Não, muito bom. Eu queria, Mazarop, por que você, assim, essa evolução, né, do futebol, hoje em dia o futebol evoluiu muito, né, os goleiros evoluíram muito. O que você acha dessa evolução dos goleiros em termos de jogar com os pés, né? Antigamente a regra não permitia que se utilizasse os pés. Hoje em dia, né, já é permitido a utilização dos pés. Qual é o seu ponto de vista a respeito dessa evolução dos goleiros? Eu acho isso importante. Eu acho que eu parto do seguinte princípio, José. Você é profissional de futebol. Isso não é só para o goleiro, não. É até para os jogadores de linha. Você é jogador de futebol. Você é atleta profissional de futebol. O que é que compete a sua função? É domínio, chute, cabeceio, perna esquerda, perna direita, né? Todos esses fundamentos, São isso. ferramentas da sua profissão. Eu batia tiro de meta com a perna esquerda, com a perna direita. Eu repunha a bola com a mão direita, com a mão esquerda. Mas eu treinava isso. Sim. Eu treinava. Não precisava o treinador mandar. A gente precisava. Eu sabia que aquilo ali fazia parte da minha profissão e que eu precisava. E eu, por exemplo, em 96, 97, ali nos anos de 98, eu trabalhava no Japão, junto com o Marquinhos. O Marquinhos trabalhava no Verde Kawasaki, eu estava no Yokohama Flugels. Eu treinava meus goleiros usando os pés. Eu pegava atacante e defensor, eu metia a bola no goleiro, fazia os atacantes em cima dele e o zagueiro dá opção para ele dominar e sair jogando. Antes de sair Essa regra. essa norma de você. Não é que você não possa atrasar. O goleiro não pode recolher a bola com a mão mais. Sim. Mas antes de sair essa determinação, essa alteração, eu já fazia isso com meus goleiros lá no Japão. Porque faz parte da profissão dele. Verdade. Entendeu? Então, Sim. eu acho que é bom. Agora, é preciso que você trabalhe. Só que assim, ó, nós no Brasil temos que fazer com que os torcedores entendam isso. Porque a cobrança aqui é diferente do que é lá fora. Lá fora, você volta e meia, você vê aí vacilo que os goleiros dão lá fora, na hora de jogar com o pé, que nem todos têm a mesma habilidade para. Sim, a mesma qualidade. Mas continuam fazendo porque a cultura lá fora é diferente daqui do Brasil, né? Justamente, justamente. E lá não se tem essa cobrança que se tem aqui. Né? É diferente. Né? Mas você tem que começar a fazer esse trabalho. Hoje, por exemplo, você com burro velho, você não vai fazer o cara. Você pode aprimorar um pouco, mas Sim. não vai fazer ele ter um nível aceitável dentro normal da profissão. Isso você tem que começar lá na base. Para ele já vir com esse conceito já
né? Conforme Mas, ele vai começando lá embaixo, quando ele chegar no profissional, ele já está bem mais exatamente. preparado e vai levar uma E, vantagem em e relação só aos que, outros. e só que nas bases hoje, nem todos os clubes e nem todos os garotos de base, eles têm os campos adequados, né? Sim, E você hoje pega aí, você, por exemplo, eu trabalho numa escola que tem mais de 1.000 garotos, que é a escola do Grêmio. Eu coordeno todo o trabalho dos goleiros lá e sou treinador da seleção sub-15. Mas de tanto treinamento, porque você a semana toda e final de semana com jogos e com treinos e tudo, os campos vão. E aí não é fácil para a gurizada, o dominar e tudo, é complicado. Mas você tem que insistir com ele. tem que Ele estimular vai para que eles aprender continuem primeiro. fazendo, é É o que verdade. eu digo. Vocês não se preocupem em errar. Vocês estão na escola, vocês estão aqui para aprender. É com erro que vocês vão aprender, que vocês vão aprimorando. Não se preocupe, a responsabilidade é de quem está administrando o trabalho para vocês. Então, vocês não se preocupem com isso. Eu acho que nós temos que também tirar toda a carga de responsabilidade deles, para dar a tranquilidade para ele, para dentro de campo, e fazer esse trabalho. Eu, quando peguei o Darley chutava com calcanhar. E eu peguei o Darley já desde de criança, aí depois eu me tornei treinador de goleiro do Grêmio, eu trouxe ele do Júnior para ficar trabalhando comigo no profissional, e lancei o Darley com 19 anos. E o reserva dele era o Murilo, que jogou lá no Fluminense também, No Fluminense. também tinha 19 anos, que era o reserva dele lá E quando ele foi lançado pelo Filipão, o Filipão chegou para mim e falou, mas eu vou botar o guri. Eu falei, pode colocar. O garante, falei, pode colocar. E chamei o Darley e disse para ele, meu filho, eu não jogo futebol mais. Porque eu tinha recém parado de jogar e meu nome é muito forte no Grêmio, por tudo aquilo que eu conquistei e tal. E se identificou muito o meu nome com o Grêmio. E, e isso, às vezes, prejudica. Que é aquilo que eu estava falando no início. Eu É, não podia estar pensando no Andrada, eu tinha que pensar no meu trabalho dali para frente. Porque se eu fico pensando no Andrada, eu ia esquecer de mim. eu ia E construir aí a eu sua disse para carreira ele, pensando no anterior. né, de querer, não, eu tenho que substituir o Andrada, não, não é por aí. Você vai prestar o seu trabalho, o seu serviço ao clube. E eu disse para o Darley, eu não jogo futebol mais, meu filho. E o Grêmio, você tem que pensar o Grêmio daqui para frente. E o Grêmio daqui para frente começa por Darley. Esquece o Grêmio daqui para trás. Pensa daqui para frente e daqui para frente começa por Darley e vai lá e faça a sua história, meu filho. E foi lá, graças a Deus, deu tudo certo, fez uma história, um ícone também da história do Grêmio, né? E é isso que a gente tem que passar para ele. Você tem que dar confiança para o atleta, para ele Sim, jogar. Você tem que deixar ele com a cabeça lá dentro, só no jogo. Do lado de fora, nós responsabilizamos. Nós somos responsáveis. Quem vai responder somos nós lá fora. Né? Essa é a é. nossa função. Para que ele É tenha dar toda a condição para confiança, ele, que ele tenha toda a justamente. confiança e respaldo, que ele se preocupe só em executar lá dentro e aqui fora o treinador assume a responsabilidade. Vai lá. Eu também não gosto assim. Eu não era de, pô, se ele cometeu um erro dentro do jogo, eu não falava nada. Só no primeiro dia do trabalho. Né? Agora, se eu percebesse que ele estava lá de cabeça baixa, eu ia lá, só batia na ponta do queixo dele, levanta a cabeça e deu. Porque aquele ali é o momento dele. Você não pode Sim, chegar lá e, pô, o Arthur errou, fez isso, fez aquilo, aí você vai acabar prejudicando ele. Você tem que pensar que ele tem o resto do jogo para jogar. claro. Desculpa. Entendeu? Então, você tem que dar toda a tranquilidade possível para ele desenvolver. Qualquer comentário, faça no primeiro treino da semana. Senta, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Por que aconteceu isso? Né? Sim, Ah, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Ah, ele te questiona, mas por quê? Ah, por isso, isso e isso. Aí você vai lá e mostra por quê.
Aonde E errou, aí o você que vai foi o erro. conquistando ele também, né? Verdade, é. Aí você vai conquistando. Porque se eu falar para você, eu já sei, você errou. Aí você pega e fala assim, mas eu errei aonde e por quê? Eu falei, não, E não, você errou. ele não Aí sabe você vai explicar o pensar o porquê. quê? Ele não sabe me explicar o porquê, Aí aonde eu você vai errei. pensar o quê? Pô, mas o Mazarop não sabe nada. É, Sabe menos do que eu, porque ele falou que eu errei, mas não soube me explicar onde e por que que eu errei. Agora, se verdade. você disser, ô Mazarop, ô José, você errou. Ah, eu errei, mas errei aonde e por quê? Você errou por isso, isso e isso. E você errou aqui. Tem que fazer assim. Tenta fazer assim. Vê se não facilita para você, se não melhora para você. É. Mostrar Entendeu? que é para ele ver que você realmente sabe do que você tá passando, né? E você passa para ele e faz assim, ó. Não diz para ele, faça assim. Não. Experimenta fazer assim. Aí ele faz. Ah, mas aí para mim melhorou. Então, Então, faça assim, então. Entendeu? é isso aí, é. Então, essas coisinhas é que você precisa conhecer. E eu E aí digo você. sempre, não adianta você vir com um livro na minha frente para discutir posição de goleiro, situação de goleiro, que o livro não vai te dizer nada, cara. Ah, Agora, você jogou no gol. Se perguntar para você, você vai saber. Você vai ver um jogo, você vai ver. Pô, mas se ele tivesse um passinho para cá e com o tá. corpo um pouquinho mais enquadrado, ele não tomaria esse gol. A Não ação é teria falha, sido outra. não é Não, falha, é uma não. questão técnica, detalhe, Sim, detalhe, sim. Se entendeu? você está corrigindo. E eu faço o meu trabalho, você, em cima de jogo, em cima de jogo. Tenho assim, ó, a parte física, a parte de velocidade, de explosão, eu quero sempre. Meu goleiro tem que ter sempre. Porque eu faço com muita velocidade e com muita explosão. Que é para a hora que ele precisar. Ele tem como E aí, reagir, usar isso quando eu tudo. vou para o campo com eles, eu mostro para ele, ó, você vai se posicionar assim, você não vai precisar. Mas se houver necessidade, tu vai ter a velocidade, a explosão. E um outro detalhe que é fundamental, é a mecânica de perna. O goleiro não pode cruzar a perna, sabe, José? Ele cruza a perna e ele está indo para trás. E a gente vê hoje muito goleiro saltando para dentro do gol, cara. Eu não Ah, consigo entender. Ele tem que saltar para diagonal. É o caminho mais curto para tu chegar na bola. verdade. Né? Eu não posso fazer a diagonal inversa, para trás. Eu tenho que fazer ela para frente. E Sim, eu tenho que dar a passada sempre de frente para a bola. Você está entendendo? sim, correto. A bola está lá, o gol está aqui. A bola está lá do lado esquerdo, o meu lado direito. Se eu for para lá, eu não estou de frente para a bola. Eu estou na paralela da bola. Mas se eu daqui só fizer isso aqui, eu já Só estou de virar, frente para a bola. só vira o E só com corpo. esse movimento eu já fechei o outro lado. Sim. Então são esses detalhes que só quem esteve lá dentro que sabe. É, Eu são vou te detalhes. contar uma história. Em 2009, eu montei um curso para formação de preparadores de goleiro. E tiveram só acadêmicos inscritos. Aí um desses acadêmicos chegou para mim e falou assim, mas meu professor disse que você não tem competência para dar um curso de formação de preparador de goleiro. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque você não é formado. Eu falei assim, então diz para o seu professor vir aqui, né, e discutir comigo a posição de goleiro. Ele veio? Não. Quando terminou o curso, esse mesmo aluno chegou para mim e falou assim, mas só que eu nunca ouvi isso dentro da sala de aula. Tudo aquilo que você passou para a gente aqui, eu nunca ouvi nada sobre isso dentro da sala de aula. Eu falei, e nunca vai ouvir. E nunca você vai ver num livro. É, É uma posição que é diferente, você tem que conhecer, tem que saber as artimanhas da posição, as entrelinhas, as manhas que precisa ter. E você tem que saber preparar o goleiro para ele saber o momento que ele precisa agir e sim. o momento que ele precisa recuar.
Você está entendendo? Para buscar o equilíbrio e a chance da intervenção. Saber o momento exato de qual a ação que ele tem que executar, né? Não, justamente, justamente. Não, muito bom, muito bom. Mazarop, queria assim, nosso tempo está chegando ao fim. Que pena, o nosso É uma papo, pena, né, cara? o nosso papo muito bom. Eu Mas acho não vai que faltar oportunidade, né, cara? não, com certeza. Eu queria te agradecer, né, e muito por esse bate-papo que você deu aqui. Tiveram inúmeras pessoas aqui perguntando, mandando saudações, agradecendo você pelo título no Grêmio, falando do seu recorde. Tem várias perguntas aqui, pessoal todo te parabenizando. E é um prazer. E eu, garoto, né, ali morava no Rio, assistia aos jogos, né? Lembro, assim, vem na minha cabeça uma imagem, você já no Grêmio ainda, com a camisa amarela e preta, com o símbolo da Coca-Cola, se eu não me engano, acho que era Copa União, se eu não me engano, Copa essa do Brasil. Copa do Primeira Brasil, Copa do Brasil. primeira Copa do Brasil, eu tenho meião preto, calção preto, camisa amarela e Isso aí. preta, eu tenho essa E essa você sabe, essa camisa, ela é rara você encontrar essa camisa aqui. Os que têm perdem uma fortuna por ela. é, é, isso aí é um produto muito valioso. Então, pô, muito obrigado, Mazarop, muito obrigado mesmo. O pessoal aqui está mandando os parabéns, né? O Jair, o Guto, Alexandre, várias pessoas entraram aqui na live, estão agradecendo. Queria que você fizesse aí as suas considerações finais e, em nome da BTG, agradecer muito por esse bate-papo que você teve com a gente, por essa aula, né, que você passou aqui para a gente, essa aula de conhecimento, a sua humildade. Muito obrigado mesmo. Jocelyn, eu que tenho que agradecer, pedir desculpa a todos vocês, porque eu pouco entro lá no grupo, né, porque eu não sou muito ligado nessas, né? Até o meu filho e a namorada dele que não, vamos criar um Instagram para você, aí, né? Tá legal. Mas eu confesso que eu vou participar mais agora, porque a gente está sempre aprendendo também, né? Eu às vezes vejo lá comentários aqui, todo o meu respeito, a minha admiração, o meu carinho, a minha gratidão de poder estar junto com vocês, né? E pronto também para a gente trocar ideias aí, né? Porque a gente aprende ainda hoje. Eu digo sempre para a gurizada, eu também aprendo com vocês, né? Porque Verdade. a vida ela é uma escola contínua, né? A cada dia a gente aprende uma coisa nova, É isso né? aí. A gente está E sempre aprendendo. na nossa profissão não é diferente, né? Então a gente aprende também com vocês. Deixar o meu abraço aí, meu agradecimento, e foi um prazer enorme de participar com vocês. Um grande abraço, que a associação atinja todos os objetivos que ela tem. Eu acho que nós temos condições aí de buscar a regulamentação também dessa profissão, que eu acho que é importante. Ela Sim. hoje é fundamental no futebol, né? Ela é É uma muito briga que nós importante. estamos fazendo através do nosso presidente Palmieri, a gente está correndo atrás disso. E eu estou aqui à disposição de vocês também, para o que for possível de eu ajudar, colaborar. Eu estou aqui para isso. Podem me chamar, porque eu acho que tem muitas coisas boas que a gente pode acrescentar isso na associação, ela formada, o que você pode, até pensando nos nossos companheiros, porque, na verdade, é o seguinte, nós temos aí não sei quantos mil clubes aí, 1.000 atletas, mas a verdade é que 95, 97% é 2 salários mínimos, É verdade. né? É. Aqueles que trabalham nos grandes clubes têm uma estabilidade melhor, Sim. né? E eu acho que a associação, fazendo um trabalho bem ajustadinho, bem transparente, né? Sem vaidades, de Claro. buscar coisas que a gente possa estar também ajudando, principalmente em momentos como esse que nós estamos vivendo aí.
né? Com, Nós com temos ainda certeza. companheiros aí perdendo emprego, porque os clubes não estão tendo condições de segurar. E aí Sim, sobra sempre para quem? Sobra sempre, como diz os outros, sobra sempre no mais fraco, o mais né? fraco. É verdade. Entendeu? E eu É. acho que dá para se fazer um trabalho legal, cara, né? E eu tenho acompanhado aí o esforço de vocês, o trabalho, o Palmieri. A luta não é fácil, porque Não é fácil. eu fiz parte da comissão que trabalhou para regulamentar a profissão do atleta profissional. Junto com o Zé Mário, o Zico, essa turma toda, eu fazia parte da comissão também. Piazza. A luta não foi fácil, mas graças a Deus nós conseguimos. Eu tenho certeza de que a persistência, a luta, a transparência, como vocês estão fazendo, eu tenho certeza que nós vamos conseguir muitas coisas boas aí para a associação, inclusive a regulamentação da profissão. Não, é verdade. A gente está batalhando para isso. A gente sabe que não é fácil, mas a gente está lutando e com o seu apoio ainda, junto com a gente, acho que só tem a fortalecer a todos nós. Tá bom? Eu que Queria, agradeço. E nós queria, estaremos sempre à disposição dos amigos aí. tá bom, Mazarop. Queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado em nome da BTG. Agradecer ao pessoal todo que esteve aí na nossa live participando. E semana que vem, na próxima segunda-feira, teremos mais uma live. Muito obrigado a todos e boa noite. Um abraço, Mazarop. Um abraço, eu que agradeço. Um grande abraço. Até logo, um abraço. Até lá, querido. Apertando X ali. Aqui? É isso.